Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Boa tarde, Londrina e toda a região. Está no ar mais um Mulheres na Paiquerê 91,7 comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E hoje é o episódio de número 93. Bom, nós estamos no início do ano letivo e com ele várias decisões são muito importantes, principalmente para as famílias que precisam escolher a escola ideal para os filhos. Mas será que essa escolha tem sido feita assim com critérios certos? Muito além de uma estrutura física ou até mesmo indicações de alguém muito próximo, escolher uma escola envolve entender como a criança aprende, se desenvolve e é cuidada emocionalmente. E para nos ajudar a olhar para essa escolha com mais consciência, conhecimento e também sensibilidade, eu convidei alguém que é especialista no assunto. A Aline Souza é pedagoga, psicopedagoga clínica e institucional, especialista em neuroaprendizagem com 19 anos de experiência na educação infantil. Atualmente, a Aline é coordenadora pedagógica no Colégio Londrinense. A Aline também desenvolve um trabalho baseado na liderança humanizada, excelência pedagógica e no desenvolvimento integral da criança. Sempre em um diálogo próximo com as famílias e os educadores. Hoje vamos falar sobre o que os pais precisam observar na hora de pesquisar uma escola e quais os diferenciais que vão fazer toda a diferença na formação dos nossos filhos. Comigo hoje, então, Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cris, muito obrigada pelo convite de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento e ajudando. Muito conhecimento! Um pouco, eu falo que nós na área da educação, nós aprendemos todos os dias, né? Sim. Estamos sempre em desenvolvimento, então compartilhar aquilo que eu tenho, né, de experiência até hoje e saber que eu estou ajudando, me traz um sentimento de muita gratidão, né? Então, muito obrigada por esse convite, primeiramente. Eu que agradeço sua presença e espero que possamos trazer aí bastante informação para os pais, assim como eu, porque passei por isso recentemente e tinha tantas dúvidas, Aline, que eu falei, nossa, eu preciso ajudar os pais, porque como que a gente decide para uma escola? Então o pai às vezes acha que está fazendo a escolha certa. Então por isso que eu convidei você, porque eu passei por isso recentemente e eu fiquei pensando, mas como a gente decide uma escola que é melhor para o filho? Sim, são tantos aspectos, né? São tantas coisas a se olhar, porque normalmente quando a gente busca conhecer uma escola, a primeira coisa que vem à cabeça é, eu vou ver se o ambiente é legal, né? Se o espaço tem equipamentos lúdicos, o que tem nesse espaço que meu filho vai estudar, e não se cabe só ao espaço, né? Então, muitas vezes... Às vezes acha que a escola é bonita. E só pela estética, né? Sim. Só ali pela estética. E não, a família, ela precisa entender primeiramente o que ela busca de valor e princípios para o filho, né? Entender se a escola que ela está buscando está de acordo com os ensinamentos que a família está dando, Sim. né? Porque cada escola tem uma metodologia, cada escola tem um material, cada escola tem a sua proposta e o pai e a mãe precisa, o responsável, né, pela criança, Sim. pelo adolescente, ele precisa buscar aprofundar os conhecimentos sobre a escola que ele está escolhendo. Então visitar a escola, conhecer os profissionais dessa escola, conversar com a coordenação da escola e, claro, entender o que acontece aqui, né? O que as crianças, o que os adolescentes que estudam nessa escola aprendem, se desenvolvem. E aí ele vai entendendo e vai caindo ao coração, né? A gente fala que quando a família sente que chegou ali no lugar certo, é aqui, eu falo, é a paixão à primeira vista. Foi o que eu senti. Foi o que eu senti com o Colégio Londrinense. Foi bem isso mesmo. Aline, bom, você tem 19 anos de experiência, né? Como psicopedagoga, você tem um olhar muito mais amplo e aquilo que realmente uma criança, um adolescente, um jovem, enfim, precisa. Mas, com certeza, aí, com seus 19 anos de experiência, já deve ter visto muita coisa. O que você mais vê, assim, os pais cometendo de erros na hora de escolher uma escola para os filhos? Primeiro,
para cada ciclo há um olhar, né? Então, por exemplo, às vezes na educação infantil, a família chega querendo saber como é o material, o que a criança vai aprender, se ela já vai aprender a ler e a escrever. E, na verdade, na educação infantil, o que o pai precisa olhar é: essa criança vai brincar? Como essa escola vai cuidar do emocional do meu filho, como essa escola vai trabalhar em parceria com a família, porque não é só conteúdo, é muito mais. A criança ela precisa se desenvolver socialmente, interagir com os amigos, se fortalecer emocionalmente, e aí a partir de cada faixa etária, o pai precisa levar em consideração aquilo que é essencial. Não é, a escola ela não deve ser somente escolhida pela sua bagagem acadêmica. O reflexo acadêmico, né, as consequências do resultado, do conhecimento, ele vai vir no processo em que a criança ou adolescente se sentir pertencente nesse espaço. Então, o primeiro sentimento é como eu fui acolhido. Né? Como eu estou me sentindo nessa escola. Outra situação que a gente encontra muito é o filho definindo, né, no primeiro momento, né? Então é assim: eu não quero essa escola porque não tem parque. Eu não quero essa escola porque eu não gostei do jeito da carteira da sala de aula. Eu não gostei porque meu amigo não veio para essa escola. Isso, porque meu amigo não veio. Então assim, são situações que, claro, são levadas em consideração no processo, depois da escolha dessa escola. A coordenação, a orientação, né, a psicologia escolar, porque são papéis importantes, funções importantes dentro de um ambiente educacional, porque vai olhar para a adaptação dessa criança, desse adolescente, e entender todos esses processos. E mudanças são necessárias, né? Eu falo que quando nós estamos vivendo mudança, esses friozinhos na barriga de vou ficar longe do meu amigo, vou estudar no espaço que eu não conheço, nos faz crescer, né? Então, quando... E a criança precisa passar por isso, por frustração, por medo também para poder se desenvolver. Isso mesmo, tudo é crescimento, né? Então, por isso que a família não pode só olhar também para o desejo e a vontade ali no momento e perceber, né, onde eu estou levando meu filho, o que é importante para ele nesse momento. E claro, ao longo do processo, todas as informações, todos os desejos vão se unindo. Sim. Em relação à família. A gente tem ouvido falar bastante nos últimos anos sobre a neuroaprendizagem. E se fala bastante como ela contribui até para entender melhor assim, cada criança, né? Isso é muito falado principalmente na educação infantil. Por que é importante? Porque a criança aqui, ela está desenvolvendo as suas primeiras relações, né? Então, vamos pensar, ela está em casa, nasceu, se desenvolveu nos seus primeiros anos de vida, ela tem uma rotina familiar, está perto do papai, da mamãe, chegam na escola, num ambiente onde ela vai conhecer pessoas novas, num ambiente onde ela nunca foi, né, onde ela vai aprender a fazer a amizade. Então, a educação infantil, eu falo que o desafio maior é para os pais dos menores e para os pais dos adolescentes, né, que já tem ali a vontade, o que quer, eles já escolhem, né, ali a escola que eles desejam, e já as crianças não. Quem faz a primeira escolha é a família. Mas a família tem que entender que nesse espaço, ela não está escolhendo só o ambiente, ela está escolhendo as pessoas. Quem é essa profissional que vai olhar para o meu filho? Ela vai cuidar do meu filho, ela vai cuidar da saúde emocional, ela é capacitada, ela entende dessa faixa etária, né? O que vai ser desenvolvido nessa fase da criança. Porque ali na escola, quando a família normalmente ela vai escolher, principalmente para as crianças menores da educação infantil, a família acredita que é só o cuidado, né? Então, assim, não, já tem um lugar para dormir, tem alguém para a tia para cuidar, tá tudo certo. E não, né? Tem todo um trabalho que é desenvolvido na criança, onde muitas vezes, até mesmo dentro da família, a criança não é estimulada. Então, o ganho dessa interação, só o fato dela se desenvolver emocionalmente, já é muito ganho. Então, no dia a dia da escola, precisa ter esse trabalho socioemocional, que é a riqueza ali da educação infantil e do ensino fundamental 1. Uma criança que cria um vínculo com os amigos, com as professoras, que cria um vínculo com a aprendizagem, porque ela está descobrindo o que é uma escola, está entendendo e assim, até para a gente entender, a criança que não vive esse processo na infância, o que pode acontecer no futuro? Quando ela se tornar um adulto e ela passar por uma escola que não tem esse olhar? Traumas, né? Alguns traumas. Eu falo que hoje a criança ela tem a chance de desenvolver a gestão emocional, né? Eu falo que é no convívio com a sociedade desde pequena que ela vai se fortalecer. E essa base sempre fala que é o principal, né, É Aline? o principal, porque é aqui que ela vai fortalecer
como ela vai lidar com as relações na vida adulta, né? Então, eu falo que as crianças de hoje em dia, os pais têm a chance de escolher uma escola que vai desenvolver nelas competências que nós, enquanto adultos, até hoje não desenvolvemos, né? A lidar com situações, problemas, que vai começar lá no compartilhar o brinquedo, né? E principalmente as crianças que não têm irmãos, né? Outra questão que os pais devem levar em consideração, porque muitas vezes a criança tá ali, só interage com o adulto em casa, tem tudo o que quer, né? Na hora que quer, e aí chega na escola, ela tem que compartilhar, ela tem que seguir uma rotina, ela tem que seguir regras, e isso também faz com que ela aprenda a conviver em sociedade, fortalecendo ela para a vida adulta. Falo que a escola, ela ensina para a vida. A escola precisa ensinar para a vida. Então, ainda aqui, tudo que nós estamos falando, ainda não entramos em conteúdo. Né? Então, assim, é tudo questões mesmo emocionais. É cuidar da saúde emocional. E isso que você está falando, a gente também está relacionado à aprendizagem pela experiência? Sim. Nessas vivências que a criança tem, né, nesse cuidado com a questão emocional, ela vai ser protagonista desse processo de aprendizagem. Então, como que ela vai desenvolver tudo isso? Através de projetos, aí sim vai entrar as propostas da escola, né? Como é o trabalho pedagógico, como é o material da escola, o que o material proporciona para que a criança se desenvolva em todos esses aspectos, o que o material proporciona para que o adolescente consiga se sentir, entender onde ele tem as competências, onde ele se desenvolve melhor, o que ele sabe fazer de bom. O material, ele vai conduzindo todo esse trabalho. Então, quando a gente escolhe uma escola, quando vai escolher uma escola, o material também, a forma, a linguagem desse material, ele é importante que a família conheça. Temos várias linhas da pedagogia, né? Tem escola que é mais socio-interacionista, tem escola que é construtivista, e cada fundamento desse, ele trabalha com a criança e com o adolescente de uma maneira, né? E a família precisa entender o que está mais coerente com aquilo que eu busco para o desenvolvimento do meu filho. E por isso que é conversando, alinhando também o boca a boca, né? Buscando mais informações mais também. Informações. Claro, você está falando dessa linha mais de aprendizagem pela experiência, essa questão mais pedagógica, né, do acolhimento, do sócio emocional, digamos assim. Mas e se a gente for falar também sobre a questão científica, que a gente precisa abordar isso também, sim, né? O mundo, claro. ele está em constante evolução. Os pais precisam também ficar atentos e dar importância para uma escola, por exemplo, que tem atividades de laboratório, iniciação científica, esses passeios que são passeios pedagógicos, isso também ajuda na aprendizagem das crianças, sim, desde cedo? Ajuda porque desenvolve o senso crítico, né? E a argumentação do aluno. Quando o aluno se torna protagonista do processo, então quando uma escola ela desenvolve projetos em que o aluno tem a chance de estar fazendo parte, desenvolvendo o conhecimento a partir da sua curiosidade e tendo ali um professor como mediador, com certeza isso faz com que o aluno alce voos muito mais altos. Sim. Os projetos, eles tendem a desenvolver no aluno esse protagonismo, ainda mais no mundo de hoje, né? Que a gente precisa se colocar mais à frente. Hoje, um mundo onde todos querem empreender, querem ter seu próprio negócio. Os projetos, eles desenvolvem esse protagonismo. Por isso, o material, né? Quando a gente está ali trabalhando a interação, né? Quando o material, ele desenvolve essa argumentação, essa comunicação, essa expressão dos estudantes, ela faz com que o estudante seja cada vez mais curioso, sim, né? E a iniciação científica, ela é isso. Quando ela inicia esse estudo científico, inicia a partir de uma curiosidade. Então, temos um problema, como vamos resolver? A escola faz a condução através de projetos, né? Então, esses projetos, eles conduzem o aluno e não estão pautados naquele método mais tradicional, de só escreve, faz atividades, exercícios. Não fica ali o aluno maçante todos os dias sentado numa cadeira, olhando para o quadro, sim. Né? Até porque as crianças estão sendo muito estimuladas hoje em dia. Com certeza. Por conta até da tecnologia. E essa curiosidade que você falou, achei bem interessante, porque não parece que as crianças estão perdendo o interesse pelas coisas? Parece que tudo tá, elas falam até assim, né? Nossa, tá muito monótono. E elas acabam querendo tudo muito prático, até por conta, acho que, da própria internet,
E elas não buscam mais essa coisa de curiosidade, de despertar a curiosidade, de aprender coisas novas. Sim. Parece que tem preguiça até de pensar, não é? Sim. Você não tem observado isso? Tenho, e isso está muito ligado à neuroaprendizagem, né? Eu falo que o cérebro da criança e do adolescente de hoje em dia, ele não precisa pensar. Aí não tem mais estímulos, a informação, né? ela tá de mão beijada, Sim. né? Então, você assiste uma TV, você ouve, você vai para uma inteligência artificial, ela te entrega tudo pronto. Então, o processo de pensamento, né? Ali, a linha de raciocínio, Sim. ela tem sido pulada, né? Então, o cérebro, dentro de uma escola que estimula esse desenvolvimento, por isso que o aluno hoje, ele não é mais aquele aluno que senta ali um atrás do outro na sala de aula e fica escutando o professor falar. Eles não conseguem mais, né? Isso, e as escolas, elas precisam se atualizar, né? Elas precisam entender que o aluno de hoje, ele está em movimento. Ele precisa de coisas práticas, ele precisa colocar a mão na massa. E essa é uma escola também que tem um diferencial. Quando, né, a família está procurando essa escola e percebe que essa escola desenvolve projetos onde o aluno é protagonista e apresenta ao final todo o resultado de um trabalho que o aluno desenvolveu do início ao fim, onde ele desenvolveu o pensamento, onde ele foi instigado a buscar soluções, onde ele foi instigado a criar, né? Essa escola tem um diferencial grande, porque é isso que desenvolve todo o pensamento. Quantos alunos hoje não leem mais, por exemplo? Sim. Né? E o fato, né, desses alunos deixarem de ter todo esse estímulo, isso também afeta a questão, né, cérebro, criatividade. Com certeza, vai ficando um aluno introspecto, né, uma criança introspecta, porque eu falo assim, hoje os estímulos são muitos, mas se nós equilibrarmos, e eu falo que hoje o lugar mais humanizado é a escola, né, fora da escola é tecnologia. Verdade. Tudo tecnológico, então na escola é onde o aluno tem essa oportunidade de se desenvolver, né, no pensamento lógico, no pensamento científico, na curiosidade, no interesse pelo conhecimento, né, tudo isso é importante. Por isso a escola precisa desenvolver projetos e ter um material de excelência. Olha que interessante. Bom, a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais perguntas para a gente poder entender melhor como é esse processo de como escolher a melhor escola para os nossos filhos. Então, fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. É já, depois do intervalo. De volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes, aqui o protagonismo feminino tem espaço. Hoje num bate-papo muito gostoso com a coordenadora pedagógica do Colégio Londrinense, Aline de Souza. E a gente está aprendendo como a gente precisa entender de tantas coisas para descobrir qual é a melhor opção, qual é a melhor escola para os nossos filhos. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu quero falar de algo que é muito gostoso. Quando a gente fala de fome, de comer bem, a gente fala de Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. São diversos pratos, mais de 70 opções para você escolher entre carnes, peixes, pratos vegetarianos, porções generosas e saborosas. Tudo isso e ainda com estacionamento próprio com manobrista. E para sua total comodidade, né? O Restaurante Taiwan está bem no centro da cidade, ali na rua Benjamin Constant, 693. E se você também quiser, pode pedir pelo telefone 3324-5200. Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso bate-papo. Hoje com a coordenadora pedagógica, Aline de Souza. A gente já falou tanta coisa importante no primeiro bloco. E até por dúvidas minhas, tá? Porque eu sou mãe de 4 filhos. Nossa! O Miguel, que vai agora, primeiro ano para o Colégio Londrinense. E me despertou tantas coisas. Até por isso que eu falei no início do programa o quanto é importante a gente buscar conhecimento. E eu falei, nossa, acho que muita gente também tem dúvidas, assim como eu, na hora de buscar uma escola. Sim. E vocês falaram muito, assim, na questão da criança, no olhar, né, integral dessa criança, olhar a criança como um todo.
eu falava assim, nossa, mas eu não tinha parado para pensar nisso, né? Que a criança realmente, são tantas coisas pra gente avaliar e a gente às vezes fica só no, o método, qual que é o método. E claro, a gente quer um lugar que trate o filho da gente muito bem, né? Todo pai é o seu bem mais precioso. Você cuida com muito carinho, se quer que ele fique estender, bem, né? O cuidado da casa para a escola seria excelente. Claro que a gente sabe também que algumas crianças estão até melhor na escola, né? Porque as famílias sim, é verdade. estão terceirizando a educação dos filhos. Certeza. Hoje eu estava falando também com uma pessoa sobre isso, que os pais já não estão sendo mais pais, que eles estão terceirizando para a escola o cuidado dos filhos. Sim, e aí fica tudo responsabilidade da escola, né? Sim. Por isso que a escola tem que ter muitas áreas, né? Ali, muitas propostas de desenvolvimento. Desenvolvimento integral nas áreas sociais, cognitivas e emocionais, Desenvolvimento também para as famílias, né? Com certeza, porque nós temos, né, ali a escola de pais, que normalmente nas escolas eles oferecem. Esse é um ponto que também precisa ficar atento, né? Isso. Porque às vezes a gente, como pai, vai passando os anos e... Claro, a gente vai ficar preocupado só com o amor, mas tem coisas que os pais precisam ficar atentos. Por exemplo, você comentou no primeiro bloco, a criança às vezes quer decidir a escola. Com certeza. O que está acontecendo? Uma inversão de valores. Exatamente. Não é a criança que tem que escolher a escola, é o pai que precisa avaliar. Exatamente. E você sabe que essa escolha da escola, né? Muitas vezes os pais quererem fazer tudo o que os filhos querem é um sentimento de culpa, né? Pela ausência. Por terceirizar. Compensar a ausência, né? Fazendo tudo que o filho escolhas. quer, né? Então deixa ele escolher, porque pelo menos eu tô fazendo a vontade dele, ele tá bem. Isso não significa amar um filho. Não, muito pelo contrário, porque você não tá buscando a melhor alternativa. Isso mesmo, porque nesse momento o pai e a mãe está fortalecendo ali perfis, características do filho, que muitas vezes ele tinha potencial para ser muito mais, né? Muitas vezes fortalecendo questões emocionais tão importantes que não vai ajudá-lo na vida adulta, como ter tudo na hora que quer, né? Não saber esperar, não ter a paciência, não se colocar no lugar do próximo, né? E são todos os trabalhos que muitas vezes dentro do ambiente escolar também acontece. Essas famílias normalmente, como quando uma escola ela está caminhando em parceria, as famílias são sinalizadas, né? Sim. Por isso a importância da escola de pais, porque hoje nós temos, assim como os alunos, as crianças, os adolescentes têm o acesso a todas as informações. Eu costumo, né, quando eu estou orientando as famílias, falar que pai também tem que estudar para ser pai e mãe. Sim, com né? certeza. Só que não é pegar informações em tudo que vê. Porque... E também aquela coisa, você deve ouvir muito como coordenadora. Porque meu pai me cuidou de mim assim, e aí me deu essa educação e eu tô aqui. Pois é, tem muitos adultos traumatizados, era também uma outra fase, uma outra época, e a gente precisa acompanhar a evolução do mundo. E as crianças mudaram, a educação mudou, o jeito de também educar e participar da vida ativa da escola é super importante. Isso, e querer o melhor para os nossos filhos, né? Eu falo que não é dar tudo e não é seguir a mesma história nossa, a gente pode fazer muito melhor, né? Assim, com a história dos nossos filhos, até porque nós conseguimos dar um suporte com mais conhecimento, com mais equilíbrio emocional, né? Desde que esses pais estejam ali entendendo o seu papel, né? A sua responsabilidade com o filho, não, com o filho em casa, na família e com o aluno, né? Porque os pais precisam acompanhar também todo esse trabalho da escola. Não é só a responsabilidade da escola, né? Porque também essa inversão de valores, ela tem ficado cada vez mais forte, né? O pai educa, a escola ensina, ou a escola ensina e o pai educa. E tem famílias que acham que a escola educa e ensina tudo, né? Ensina até o falar bom dia, obrigado, por favor, né? E eu falo que a escola, ela faz esse trabalho de uma maneira maravilhosa também. Mas não pode terceirizar a responsabilidade dos pais. Né? Não, eu falo que nós aprendemos... Uma hora a conta chega. Exatamente. Né? Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Né? Sim. Tudo. E quando a gente fala de desenvolvimento integral, se fala bastante nas áreas como musicalização, com essas vivências mais lúdicas.
E isso é realmente tão essencial? Sim. Porque cada vez mais é tanta coisa que inclui também na rotina da criança. Sim, parece que o currículo vai ficando cheio, né? Sim. Aí é cheio na escola, é cheio fora da escola. Sim. Mas eu vejo que esses trabalhos, eles são diferenciais, sim, dentro da escola. Porque, por exemplo, o trabalho da música. Ela trabalha não só a sensibilidade, né, musical, porque a música, ela mexe muito com as emoções. Sim. Então, não é porque a escola tem um trabalho com a música que só quem gosta de cantar, quem gosta de tocar, né, vai participar desse momento ou vai se sentir à vontade. Não, a escola, ela vai trabalhar a música no contexto de gerar valores nesse grupo de alunos, gerar valores, despertar talentos, né, e os talentos, eles são vários, né, quando a gente normalmente fala, o que você sabe fazer, né, o que você tem de talento, normalmente as escolas fazem bastante o show de talentos, que é para apresentar, o adolescente apresenta, a criança apresenta o que sabe fazer de melhor. Todo mundo acha que é só cantar, quando sabe cantar, verdade. quando sabe dançar. É. E não, a gente sabe fazer tantas coisas, né? O que eu sei fazer? Eu sei desenhar muito bem. Eu sei recitar um poema muito bem. Eu consigo fazer dobradura muito bem. Então, esses projetos, essas aulas complementares, elas vão despertando valores, sensibilizando os alunos e também potencializando essas habilidades e competências, né? Lógico que são projetos. E ele vai também compreendendo quais são as suas habilidades e despertando interesse por uma determinada área. Sim, vai entendendo, vai trabalhando a atenção também, vai despertando esse interesse para determinada área, porque a escola, ela tem que contemplar todas as habilidades e competências, porque o aluno, nós estamos recebendo na escola alunos que têm vontades diferentes, que têm preferências diferentes, né? Cada ali vem de uma família, tem um ensinamento. Então, a escola, por onde o aluno passa, ele precisa se sentir despertado em um aspecto. Sim. Né? Então, às vezes, aqueles alunos que estão participando da aula de música, gostam só de ouvir a música, mas tem aquele que vai, não, eu quero ser um professor de música, não, eu quero cantar, eu quero aprender a tocar. E a escola, os projetos, eles funcionam para isso, até mesmo projeto de iniciação científica. Muitas vezes é dali que sai um grande cientista. Sim. Né? É dali que sai um grande estudioso que faz houve grandes revoluções. Houve um estímulo também, um contato com uma determinada área. Sim, e houve uma admiração com o conteúdo, com a aprendizagem, com a forma com que essa aprendizagem foi colocada para o aluno, né? Por isso que eu falo, os professores também de uma escola são os grandes diferenciais dessa escola. Os professores precisam ser impactantes, né? Eu falo que eles precisam ganhar da tecnologia, né? Verdade. Fazer um show de aula. E isso tudo também vai encantando os estudantes. E aí, com vai isso, prendendo vai atenção potencializando. e eles vão também se envolvendo mais com a educação. Sim. Senão, parece que perde o interesse em estudar. Eu sinto um pouco disso. Inclusive, perdendo interesse, principalmente até pela leitura, que era algo que, na nossa época, era normal. Tudo você tinha que ler para você aprender. E hoje eu vejo que tem escolas que praticam até projetos de leitura. Isso. Porque isso é importante. Sim. E é importante os pais também estimularem e buscarem isso também numa escola que desenvolve projetos assim, não é? Isso mesmo. Eu sempre, quando vou explicar para os pais a importância do estímulo à leitura, eu começo falando que para cada faixa etária nós temos que encontrar a melhor forma de trazer esse estímulo. Então, hoje, o que é o nosso estímulo trabalhar? É receber o nosso salário, né? Então, receber o nosso salário se torna o nosso estímulo em lutar, né? Em buscar mais, em se aperfeiçoar, em querer compreender, ter mais conhecimento. Então, escolas também que desenvolvem projetos diferenciados que estimulam a leitura são grandes diferenciais. No mundo hoje, onde é difícil você ter um aluno, um estudante que pega o livro em mãos para ler, né? Sim. Ser um aluno leitor. As crianças estão com preguiça de ler. Sim, exatamente. Por isso os vídeos hoje, cada vez mais curtos, elas têm preguiça até de assistir um vídeo. Tem que ser tudo rápido. Então, imagina um livro. Nossa, eu tenho que ler tudo isso. Hoje o desafio é muito maior, né? Para esse estímulo da leitura. Principalmente pelo que você disse mesmo, né? Vídeos curtos que não desenvolvem a atenção, o tempo de concentração. Então, pegar um livro com muitas letras, palavras, enfim, nossa, a hora que olha a quantidade já quer desistir. Sim. E como tornar esse livro um atrativo? Como fazer desse momento um momento prazeroso para o aluno? Normalmente,
A escola, ela faz esse trabalho de uma forma belíssima, mas ela precisa ter projetos, sim. Hoje não é só pegar um livro e falar, vou contar uma história, ou vamos ler esse livro e estudar juntos, né? Normalmente o que algumas escolas mais tradicionais fazem, né? Pega ali um livro, sentam em roda, tem algumas práticas de leitura, mas não traz, assim, um elemento, um objeto, uma proposta diferenciada, um teatro, por exemplo. Precisa estimular também, porque a leitura, ela estimula muito essa questão da criatividade. Sim. Porque a gente está lendo, a gente imagina a cena na nossa cabeça. A criança que não lê, ela não está sendo estimulada. Não estimula a criatividade, ela não tem esse repertório, né, de palavras e, consequentemente, ela não estimula também a comunicação. Se tornam cada vez mais estudantes que não se comunicam, E não que se não socializam. conseguem, não se socializam. E aproveitando o gancho de socialização, até isso está sendo hoje praticado dentro das escolas, é um ponto também importante, porque cada vez mais a gente percebe que as crianças não sabem se socializar. Isso mesmo, porque estão acostumados a ficar dentro do quarto, no computador, né? E ainda alguns falam que jogam bastante jogos que representam a vida real. Sim. E de real não tem nada, né? é. E para eles, sair desse mundo para o mundo real, né, viver dessas socializações é um desafio. Então, a escola que proporciona também projetos que desenvolve esses momentos de interação entre os alunos, que desenvolve essa troca de conhecimento, esse compartilhar, propostas novas dentro da escola, né, que esteja, assim, basada dentro de um valor, de um conteúdo, de um conteúdo baseado no currículo, mas uma escola que seja diferente, que a criança e o adolescente entendam assim, nossa, aqui eu vivo experiências que eu não vivo em outro local. É muito mais gostoso quando eu estou aqui do que eu estou lá quando eu estou no meu quarto. Sim. É muito mais gostoso quando eu estou com os meus amigos do que quando eu estou jogando com os meus amigos no computador, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil se relacionar com aquilo que você não vê. Com aquilo que você não sabe de verdade o que é. Então, quando você precisa se colocar de frente com alguém, se expressar, falar o que você pensa, compartilhar o seu pensamento, é mais difícil. E a escola, sutilmente, através dos projetos, do ensino acadêmico que ela proporciona, dos projetos socioemocionais, ela vai desenvolvendo esses aspectos no aluno. E não é também da noite para o dia. É tudo um processo, por isso que a escola tem que ser muito bem escolhida, porque é tudo vivido por processos. Até porque são muitas coisas para o pai avaliar e precisa realmente, já que está buscando uma escola, essa pesquisa mesmo, né, de entender tudo aquilo que a escola pode oferecer e o que esse oferecer da escola vai ser trabalhado como um todo na vida dessa criança. Exatamente. Também, claro, não tem como a gente só falar dessa questão de socialização, musicalização, né, ver a criança como um todo, mas também tem a questão, lógico, de metodologia, de ensino, tudo. Uma coisa que a gente tem percebido bastante também e ouvido bastante é a questão das escolas bilíngues. Né? Tem aumentado cada vez mais. Sim. Né? E muitos pais buscam, porque hoje é essencial. Sim, né? exatamente. Você saber falar inglês, tudo, a gente tem muito contato hoje com a língua inglesa. E o que diferencia também na hora de escolher uma escola, por exemplo, que é bilíngue, uma escola bilíngue de qualidade, com uma escola só que dá aulas de inglês. Tem diferença? Tem diferença. A forma com que essa proposta é apresentada. Então, uma escola bilíngue, ela vai fazer com que o aluno experimente a segunda língua em todas as áreas. Então, ela vai ter uma culinária, em que o aluno vai fazer uma culinária em inglês. Ela vai ter passeios e vivências práticas, que o aluno vai poder também aprofundar esse inglês. Ela vai ter professor que vai trazer recursos diferenciados e também a carga horária, né? Eu falo assim, o tempo que esse inglês é disponibilizado, está no currículo da escola, é o que diferencia uma escola de um inglês de uma escola bilíngue e uma escola que não é bilíngue, porque muitas escolas falam que são bilíngue e tem uma aulinha ali na semana, onde pega um livro, faz uma atividade, a criança, o estudante... Para considerar bilíngue, teria que ser uma escola que tem aula de inglês todos os dias. Todos os dias, precisa ter inglês todos os dias e esse inglês ser aprofundado e então, experimentado. Então, fica atento, viu, pai? Se você foi buscar uma escola e a escola... fala que é bilíngue, uma vez mas na semana, se ela tiver uma vez, né, ou duas, não precisa ter bilíngue. todo dia e com essas atividades diferenciadas,
né? Levar para projetos também. Tem escolas que desenvolvem a Semana da Língua Inglesa, né? Estudam sobre os países que falam a língua inglesa e apresenta ali os resultados de um trabalho. Então, assim, há um envolvimento, há uma interação com a língua, de forma que aquela língua se torne natural. Principalmente é apresentada uma língua de forma diferente. Sim. E ela vai sendo introduzida no dia a dia dessa criança e ela vai absorvendo com mais facilidade a língua inglesa. Sim, vai ficando natural para ela esse ensinamento. Então, quando ela vê, ela já está fluente, ela já está falando, por exemplo, com as crianças menores. O inglês, ele começa na escuta, na audição, depois ele vai passando para os comandos, depois aumentando essa comunicação. Então, quando a escola tem um plano pedagógico, né, um programa bilíngue que começa do início da educação infantil, por exemplo, ao ensino médio, ela tem uma caminhada ali onde quando esse aluno ali chegou ao final do Fundamental 1, que é o nosso 5º ano, né, ali final das séries iniciais, ele já está fluente. Nós temos relatos muitas vezes de pais que falam assim, nossa, eu fui fazer uma viagem, meu filho que conduziu. Olha que legal. Porque sabe falar, porque é uma vivência tão natural que ele aprendeu, ele desenvolveu, ele praticou e está na vivência dele, não é algo que está ficando adormecido, é algo que ele está vivendo, experimentando e gostando bastante. Que legal, hein, gente? Olha que aula que a gente está recebendo hoje de como escolher a escola para os filhos. Bom, eu preciso ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo sobre como escolher a melhor escola para os filhos. É já depois do intervalo. Voltamos! E agora estamos no nosso último bloco do Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo hoje a Aline de Souza, psicopedagoga e coordenadora pedagógica do Colégio Londrinense, num bate-papo super interessante sobre o que os pais precisam saber na hora de escolher a escola para os filhos. A gente já falou tanta coisa legal, eu já tive uma aula aqui. Ainda bem que, você tá falando, eu falei, nossa, ainda bem que eu optei por essa escola. Porque eu falei, meu Deus, a gente precisa ficar muito atento mesmo, né? Em algumas coisas. Não é uma escolha simples. Não é só o parquinho mais legal, a escola mais bonita, não é isso, gente. Tem que ficar bem atento, hein? É uma escolha para a vida, né? Uma escolha que vai fundamentar todo o desenvolvimento. O que você... as suas atitudes, o que você vai escolher hoje para o seu filho vai refletir para o resto da vida dele. Exatamente. Então, é a decisão mais importante da vida do seu filho, é a escola que você vai colocar ele. Exatamente. Olha, gente, é uma decisão muito importante. E nós só temos o hoje, né? Sim. Eu falo, é a melhor escolha hoje. E principalmente os pequenos, porque é a base. Exatamente. A base, a criança, ela precisa de uma boa base. E muita gente faz o contrário. Ah, não, é pequenininho, vamos pôr em qualquer escola, uma escola baratinha, uma escola... Não, a escola, não desmerecendo nenhuma escola, Sim, claro, mas que não tem alguns critérios. É mais aquela... tem lá uma brincadeira, uma pintura, um negócio... né? E isso que você falou também me traz assim uma fala, um pensamento para compartilhar em relação a ficar fazendo transições também de escola, né? Olha quantas coisas nós estamos falando, né? Que compete a um currículo escolar, né, que faz parte do desenvolvimento, né, capacitados também para estar próximo dessa criança nessas fases. Para estar próximo. E quando há muitas transições também, quando há essas incertezas, coloca numa escola, não deu certo, porque não tem, aí começou a viver o processo, percebeu que não tinha os profissionais que a família gostaria que tivesse para caminhar junto, ou que o ensino não era o que a família achou que era, porque foi uma escolha superficial. Aí começa a trocar, influencia demais no desenvolvimento da criança, porque cada vez que troca de escola, há uma readaptação. Sim. Né? Então, quando a gente encontra essa uma readaptação pode até gerar um trauma na criança. Pode gerar ali inseguranças, né? Porque chega no ambiente de novo, tem que se adaptar ao ambiente, às pessoas e ao material. Como eu disse, cada escola tem uma metodologia. Sim. Né? Então, a cada troca, a criança, o adolescente precisa se readaptar a uma metodologia. Então, quando escolhe uma escola que do início ao fim ela tem propósito, né? Ela tem fundamento, ela tem princípios e tem um ensino de excelência, é excelente, né? Por isso que a família tem que ter olhar esses detalhes. A gente estava falando agora nos bastidores, a questão no nosso intervalo, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre o uso de telas. Como as crianças estão usando tanto as telas e isso tem prejudicado muito. Mas, claro, a tecnologia está aí. Sim.
né? Não tem como retroceder, é um desafio. Mas ela pode ser uma aliada também na educação. Sim. Mas de que forma que a escola e os pais precisam avaliar? Porque também, né, tem essa questão. Como que os pais podem procurar também, na hora de pesquisar uma escola, ver uma instituição que utiliza dessa tecnologia, mas de forma estratégica? Sim, para potencializar, né? Sim. Eu vejo que quando a instituição de ensino desenvolve propostas que potencializam o aluno através das inteligências artificiais e que também, através dessa proposta, ela treine alunos ou prepare alunos para as profissões do futuro. Porque hoje a tecnologia envolve também as escolhas das profissões, sim, né? Sim. Hoje ser influencer digital é uma profissão e hoje a maioria dos estudantes já querem ser, né? Então, quando a Pela escola... liberdade geográfica, né? Isso! Ai, porque eu tenho liberdade, né? Com de horário, certeza. geográfico, enfim. E muitos querem ser, mas não sabem por onde começar, Sim. né? Então, entender que a tecnologia é uma ferramenta que também pode levar o estudante, né, a lugares, a ter mais conhecimento, a ter uma profissão, é também algo a se olhar na escola, porque a escola que está atualizada, ela não vai retirar a tecnologia, ela vai usar a tecnologia ao favor, potencializando e trazendo uma consciência tecnológica daquele uso. Então, assim, eu uso para aprender, eu não uso para perder tempo, ou só ficando, passar o tempo ali e ficar olhando coisas que muitas vezes nem vai trazer um acréscimo, né? Então, uma escola que desenvolve esse pensamento tecnológico no aluno, através do conhecimento, através das habilidades, através da busca de conhecimento e desenvolvimento de conteúdos, é uma escola também que tem um grande diferencial, né? Onde o aluno vai entender, eu pego a tecnologia que eu estou fazendo um texto, estou desenvolvendo um artigo, estou fazendo uma pesquisa e desenvolvendo um mapa mental, né? Da forma que eu vou estudar, enfim, porque não adianta, nós temos que nos tornar também aliada da tecnologia, não adianta brigar com ela, né? Ou tirar ela do currículo. Mas usar de forma inteligente e estratégica. Forma inteligente e estratégica. E um colégio que utiliza tecnologia, ele é um colégio inteligente e estratégico. Então fica a dica aí também, atento na hora de escolher um colégio que trabalha a tecnologia dessa maneira. E falando em questão de, lógico, estar atento, que você falou, lógico, a gente tem que ficar atento à questão das telas, o uso. Os pais também precisam ficar atentos na hora de pesquisar a questão das metodologias. Sim. Porque principalmente esses alunos menores, que são esse material nesse processo de alfabetização, que a gente vê que ficou um pouco confuso para os pais, porque mudou muito também a forma da alfabetização. Sim. Tem coisas mais modernas, mais atualizadas e tal. Mas o que o pai precisa ficar atento na hora de escolher, então, uma escola para o filho que precisa ser alfabetizado ainda? Se falando em alfabetização, primeiramente, o pai precisa entender em que momento essa alfabetização acontece e como a escola desenvolve essa alfabetização. Então, por exemplo, nós temos escolas, essa questão da alfabetização são vários métodos, por isso que acaba ficando um pouco confuso. Às vezes os pais acham, eu não aprendi a ler assim, meu filho não vai aprender a ler assim, e vai até contra o método que a escola está ensinando. Então, eu aprendi que é B com A, Bá, e a escola está ensinando os sons das letras, né? Hoje em dia nós temos metodologias muito mais eficazes para a alfabetização. Por exemplo, já tem estudos que comprovam que os métodos que trabalham diretamente com a consciência fonológica são os métodos mais eficazes e não são mais aqueles métodos tradicionais de repetição, copia, babebibobu, e escreve as palavrinhas que começam com a letra B. Isso tudo acontece? Acontece porque o tradicional, ele precisa caminhar com aquilo que é contemporâneo, né? Sim. Então, unindo esses dois eixos é onde a gente encontra os métodos eficazes. Então, projetos de alfabetização que são encaixados dentro de um currículo de forma lúdica, de forma leve, que trabalha naturalmente com as crianças e tem um resultado eficaz, é o que deve ser levado em consideração. Tem um nome para esses tipos de métodos? Tem. Nomes diferentes? Tem, por exemplo, o método das boquinhas, que é um método que está muito atual, que é um método que trabalha diretamente com a consciência fonológica. Ele é um método fonoarticulatório. A escola que trabalha com esse método, ela está trabalhando com a articulação,
com o som, com a consciência fonológica. Então, assim, quando a criança escuta esse som e o cérebro decodifica, ela começa a falar melhor. E a pronúncia dela, quando é correta, a escrita também vai ser correta. Porque quando chega na parte de escrever, a criança vai escrever como ela escuta. Então, trabalhar com a consciência e chegar no resultado da alfabetização, com a consciência fonológica, chegar no resultado da alfabetização é o que é eficaz, né? E com isso, atividades, propostas, vivências. Então, escolas que colocam a metodologia que o aluno é ativo no processo. Ele não é um espectador, né, do processo. Ele vai viver. Então, ele está aprendendo as letrinhas, né? Na educação infantil, por exemplo, ele vai andar na letra, ele vai fazer uma receita que vai fazer o formato da letra, ele vai brincar com o som da letra. À medida que ele vai crescendo, esses processos da alfabetização, eles vão avançando em práticas de leitura, em estímulos à leitura, em projetos que vão potencializar o desejo da criança em estar nesse mundo das letras, em estar aprendendo a ler, a escrever, a ler cada vez mais, né? Então, e o material, né? Porque o material também, ele precisa ser um material que cuida do aluno e cuida desse tradicional também. Então, o material, ele precisa ser um material de alta performance, né? Um material hoje de alta performance é um material que vai desenvolver a criança nesses aspectos da pré-alfabetização de uma forma integral. Então, a criança vai ser alfabetizada cognitivamente, socialmente e emocionalmente. E você falou que tem vários nomes, vários métodos. Na sua opinião, como pedagoga, psicopedagoga e coordenadora, qual que é o melhor? O método fônico, que é o fônico articulatório, o método das boquinhas. Então fica a dica aí, ó, método das boquinhas. Método das boquinhas. Então a escola, se não tiver método das boquinhas... Isso. E não é muito moderno, não é contemporâneo. E é um grande diferencial mesmo. E é um dos métodos usados muito por fono também. Fonoaudiólogas, para tratar mesmo troca na fala das crianças. Então, a escola que tem esse método tem um grande diferencial. Fica a dica aí, então, gente. Também uma questão que a gente percebe, e não era comum há um tempo atrás, é esse acompanhamento psicopedagógico. Sim. A gente escuta muito isso quando vai buscar uma escola para o filho. Claro que não é toda escola que tem, mas você podia explicar para a gente o que significa isso, esse acompanhamento psicopedagógico? Sim. E por que ele é tão importante também para... né, na vida escolar de um aluno? Claro. O acompanhamento psicopedagógico é entender como essa criança está emocionalmente para a aprendizagem, né? Então, normalmente, por exemplo, tem crianças que têm medo da matemática, tem medo de entrar numa sala de aula e falar em público, tem medo de ser avaliada. Então, o acompanhamento psicopedagógico, ele cuida desses medos, dessas emoções. Então, fortalece o aluno para que ele consiga vencer todos esses desafios. E também age na prevenção. Então, nós temos ali uma situação na sala de aula onde está faltando a empatia, a cooperação, né? Os alunos não conseguem trabalhar em equipe. A psicopedagogia, o acompanhamento psicopedagógico, o acompanhamento com a psicologia também escolar, ele vem fazendo esse trabalho de prevenção, né? Que projetos, que atividades eu posso desenvolver para cuidar do emocional, primeiramente desse aluno, para que ele se abra para a aprendizagem. Porque nós não conseguimos aprender quando nós não temos vínculo. Então, esse acompanhamento também traz o sentimento de pertencimento, né? E de superação. Então, esse acompanhamento, ele dá esse suporte, principalmente quando se trata de adaptação. Então, teve uma troca recente de escola, né? É um aluno novo que está chegando, ou teve uma transição de ciclo, onde vai viver algo novo, sempre dá aquele friozinho na barriga, né? E esse suporte, ele vem também com a orientação às famílias. Então, muitas vezes, a família tá muito ansiosa, né? Ai, meu Deus, não vai dar certo, não vai se adaptar, não vai gostar, cria tantos medos antes, que daí o atendimento... Parece que os pais colocam toda a ansiedade até nos filhos, né? A criança projeta tanto... Isso, exatamente. E essa é uma das nossas maiores vivências. Então, muitas vezes, antes de iniciar um ano, a gente tem tantas reuniões, tantos atendimentos, que assim, ai, meu Deus, não vai dar certo, e se não der certo, o que eu faço? E se retroceder? Aí, primeira coisa que eu falo primeiro ponto, vai dar certo. Né? A gente busca acertar sempre em todas as decisões. Então, um outro ponto que eu vejo é a confiança da família na escola, né? E esse processo psicopedagógico é isso, é dar esse embasamento, essa
essa base para que o aluno se sinta pertencente, né, se sinta forte emocionalmente para superar os desafios que existem, né? Então, assim, tem pessoas que têm mais facilidade de comunicação, tem estudantes que não, que é um desafio apresentar um trabalho na frente da sala de aula, né? Então, tudo isso é estudado, é entendido. Tem uma conversa com a família, tem uma conversa com o aluno, uma conversa com a professora, né? Então, esses profissionais também caminham muito com a equipe pedagógica, né? Assim como a coordenação, a orientação, para fazer esse atendimento que vai dar esse cuidado emocional, né? E a base de toda aprendizagem está no vínculo. Sim. Né? Então, quando tem um vínculo perfeito com o ambiente, com as pessoas e com a aprendizagem, o restante é consequência. Os resultados são as consequências e são os melhores. Sim. E quando você fala a questão também de vínculo, é importante os pais entenderem também que eles precisam estar mais presentes na vida desse aluno, na escola. Não é só, então eu optei pela melhor escola, tem todos, né, os requisitos que a gente já falou aqui no primeiro e segundo bloco, mas falta também os pais se envolverem mais na vida dos filhos, eu falo assim, na vida acadêmica mesmo, né? Assim, se tá aprendendo, se tá com alguma dificuldade. Sim, os pais precisam acompanhar de perto, né? Até porque se os pais não acompanham, perde o sentido para o estudante, porque as figuras de maior referência são os responsáveis. Então, quando a escola faz o trabalho, os pais validam essa caminhada, os pais acompanham, os pais potencializam, os pais estimulam, é sucesso. Imagina o emocional desse estudante, né? Eu sou visto, né? Alguém se importa comigo, né? E ele precisa se sentir num ambiente seguro, né? Que a família acredita naquele lugar. Né? E as pessoas acreditam nele também. Exatamente. Quando a família confia e transmite essa confiança, é um exemplo aos pequenos, né? Essa época agora de começo de ano, que é a adaptação. Se a família deixa a criança e chora na frente, pronto, a criança já, meu Deus, onde tá me deixando que você tá indo chorando? Minha mãe tá desesperada, meu Deus, gente. Fica uma dica aí, agora... Né? Isso, exatamente. Passa em segurança. Lógico, a gente sabe que as escolas voltaram agora recentemente, algumas voltaram na semana passada, algumas acabaram voltando agora, no começo dessa semana. Mais importante, os primeiros dias os pais estão se adaptando com os filhos na escola. Não vai chorar na frente do filho. Não vai. Assim, meu Deus, onde minha mãe tá me deixando até ela tá chorando. Exatamente. Eu falo assim, tem escolas, né, que se preocupam com isso, nesse sentido. E tanto que prepara um plano de adaptação e prepara essas famílias para viver esses desafios. Então, quer chorar? Pode chorar. A gente entende, né, que é uma emoção. Isso também é um critério, buscar uma escola que tem um plano de adaptação. Sim. Fica a dica. Outra dica porque importante. A entrada, a forma com que vai entrar, ela é fundamental para reger todo o restante, né? Então, uma entrada bem feita com o aluno na escola, ele vai se adaptar, ele vai criar o vínculo e ele vai se deslanchar nessa escola. Que legal. Gente, que bate-papo delicioso, incrível, quanta coisa a gente aprendeu hoje. A gente está encerrando, mas antes da gente terminar o nosso programa, eu queria que você desse um conselho para os pais que estão vivendo isso, que estão pesquisando, que de repente o filho está estudando um lugar, mas não está muito contente. O que ele realmente deve pesquisar? O que ele precisa ficar atento na hora de decidir optar por uma escola? Eu acredito que o essencial é buscar os valores, né, dessa escola e os princípios que ela trabalha para ver se está de acordo com aquilo que a família espera e aquilo que a família busca em excelência acadêmica, né? Além disso, pesquisar, né, sobre essa escola, conhecer os profissionais dessa escola, e eu costumo dizer para as famílias que a resposta está no coração. É a hora que você entra no local onde tudo aquilo que você ouviu te encantou, né, te emocionou e te gerou expectativa, esse é o local certo para o seu filho. Foi o que eu senti. Então, é isso, gente. Acho que isso é o principal, quando a gente fica com o nosso coração em paz, saber que a gente fez a melhor escolha, né? Sim. Aline, muito obrigada pela sua presença, por esse olhar humano e por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente hoje. Essa conversa nos mostra que escolher uma escola vai muito além do currículo. É sobre cuidado, sobre propósito, acolhimento e entendimento profundo da criança e do adolescente. Quando uma família escolhe caminhar junta, quem ganha é a criança, no aprendizado, na autoestima e na formação para a vida. E não se esqueça,
Cuidar do seu bem mais precioso é escolher todos os dias um ambiente que acolhe, que ensina, que protege e impulsiona o futuro do sucesso do seu filho. Por isso, na hora de você decidir por uma escola, tome a decisão com bastante critério e amor. Esse foi o Mulheres na Paiquerê 91,7. Obrigada pela sua audiência e eu te espero até o próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.